Quando o Império Romano caiu no ano 476, parecia que a civilização ocidental estava condenada. As grandes estradas foram abandonadas, as cidades se esvaziaram, o comércio ruiu e a ordem que Roma havia imposto se desfez. Povos bárbaros cruzavam as fronteiras, saqueando e tomando territórios, enquanto doenças e fome castigavam uma população já fragilizada. Para muitos, o Ocidente havia entrado em um túnel sem saída. Os séculos que viriam seriam chamados mais tarde de Idade das Trevas. Mas dentro desse aparente colapso, algo novo estava nascendo. Os bárbaros que derrubaram Roma não permaneceram estrangeiros por muito tempo. Aos poucos, foram se fundindo com os romanos que ainda restavam, adotando suas tradições e, sobretudo, convertendo-se ao cristianismo. Essa fé, que começou como uma pequena seita perseguidora nos tempos do Império, agora se tornava o cimento que uniria povos inteiros. Foi desse caos, dessas ruínas, que surgiu uma nova identidade, a Europa medieval. No coração dessa nova Europa, um homem conseguiu unir novamente grandes territórios sob uma coroa, Carlos Magno. Em 800, foi coroado imperador dos romanos pelo Papa em Roma, mais de 300 anos depois da queda do Império Ocidental. A cena era simbólica. Não se tratava de restaurar Roma, mas de anunciar uma nova era, onde fé e poder se entrelaçavam. O sonho de Carlos Magno não durou após sua morte, mas deixou uma herança poderosa, a ideia de uma Europa unida pela fé cristã. Enquanto isso, pressões externas se acumulavam. Do norte, os vikings varriam as costas e rios da Europa, pilhando cidades inteiras. Do leste, os magiares, cavaleiros das estepes, que mais tarde dariam origem à Hungria, invadiam vilas e reinos. E do sul, o avanço islâmico se espalhava pelo Mediterrâneo. O que havia sido um mar romano seguro e repleto de comércio transformou-se em um mar de pirataria, escravidão e medo. A economia europeia ficou isolada, as cidades empobreceram ainda mais e o continente parecia condenado ao retrocesso. No século XI, a situação chegou ao limite. A Península Ibérica estava em grande parte sob domínio muçulmano. O Império Bizantino, herdeiro do Oriente Romano, perdia território após território para os turcos seljúcidas, que avançavam pela Anatólia, e até mesmo peregrinos cristãos eram atacados a caminho de Jerusalém. Para a cristandade, aquilo não era apenas guerra, era uma luta pela própria sobrevivência. Foi então que, em 1095, fez um apelo que mudaria a história. Ele convocou cavaleiros, reis e camponeses para libertar o Santo Sepulcro em Jerusalém e defender os cristãos do Oriente. A resposta foi imediata. De todos os cantos da Europa, multidões se ergueram com a cruz costurada na roupa, deixando suas terras e famílias para embarcar em uma jornada sem garantias de retorno. Era a Primeira Cruzada. O que se seguiu foi algo inédito. Uma Europa fragmentada, acostumada a lutar entre si, agora marchava unida em direção a um mesmo objetivo. Contra todas as probabilidades, os cruzados atravessaram milhares de quilômetros, derrotaram exércitos maiores e, em 1099, conquistaram Jerusalém. Pela primeira vez em séculos, a Cidade Santa estava de volta ao domínio cristão. As cruzadas não foram apenas batalhas por terras distantes, elas reabriram rotas de comércio, colocaram a Europa em contato com saberes preservados no mundo árabe, de matemática à medicina, de filosofia à astronomia, e aceleraram a transformação das cidades. Mercadores enriqueceram, novas universidades nasceram e ideias antigas de Aristóteles e Platão foram redescobertas, preparando o terreno para o Renascimento. Mais do que isso, as cruzadas consolidaram a noção de que a Europa não era apenas um conjunto de reinos rivais, mas uma civilização inteira capaz de se unir em nome de uma fé e de um destino comum. A Idade Média não foi um período de escuridão absoluta, foi o berço da Europa moderna. Entre ruínas e invasões, o continente se reinventou, encontrando na fé e na luta uma nova identidade. As cruzadas foram parte desse processo, sangrentas, polêmicas, mas também decisivas. Elas mostraram que a cristandade, mesmo cercada, era capaz de reagir e deixar sua marca na história. Do colapso de Roma às cruzadas em Jerusalém, a Europa caminhava, muitas vezes tropeçando, mas sempre em direção ao futuro que moldaria o mundo moderno. Se você gosta de mergulhar em histórias que marcaram a humanidade, inscreva-se no canal
e ative as notificações. Deixe nos comentários qual tema histórico você gostaria de ver explorado aqui. Sua ideia pode virar o próximo vídeo.